Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Mais uma vez, querido irmão, querida irmã, temos a alegria de nos encontrar para este momento de graça, o momento da escuta da Palavra de Deus. Temos o risco de caminhar disperso. E no mundo há muito barulho, são tantas vozes, e nem sempre conseguimos identificar, reconhecer a voz de Deus. Mas neste momento do nosso dia nós reservamos para que os nossos ouvidos estejam bem atentos para escutar a voz de Deus. E Ele nos fala, Ele vem ao nosso encontro, deseja plantar em nosso coração a semente da Sua palavra, a semente do Evangelho. Por isso, gentilmente, eu te convido para que estejamos atentos e deixemos que a palavra nos transforme. E, sobretudo, que façamos o esforço de colocar em prática a palavra que escutamos. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito ao que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós ouvimos no trecho do Evangelho a pedagogia da manifestação do ressuscitado, que lentamente vai ajudando os seus discípulos a reconhecê-lo e a crer que ele vive e não permanece na morte. Portanto, Deus é paciente com cada um de nós. Deus respeita o nosso processo e Deus não desiste de nós, assim como Cristo, pouco a pouco, com paciência, vai manifestando-se de modo que os discípulos o reconhecem e passam a crer no ressuscitado. Eu te convido para que esta mensagem do Evangelho, hoje dirigida ao nosso coração, ilumine também a nossa experiência de fé em Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso vamos acolher esta mensagem, apreender cada elemento rico desse texto que nós terminamos de escutar. O primeiro elemento apresentado é este: tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. Aqui temos alguns elementos que merecem o nosso comentário, a nossa reflexão, a nossa atenção. Primeiro, que o ressuscitado se manifesta na madrugada, como diz o capítulo 16 do evangelista São Marcos. É sempre importante notar este elemento. O ressuscitado se manifesta sempre ao amanhecer ou ao anoitecer, justamente quando é este momento da aurora, esta mistura de luz e escuridão. A escuridão é porque a comunidade ainda não havia compreendido que Jesus havia ressuscitado. No entanto, mesmo a comunidade ainda não crendo, ele já estava vivo. Por isso, o ressuscitado é como que este raio de luz que irrompe na escuridão. Então é importante notar este elemento apresentado pelo Evangelho. Na madrugada do primeiro dia da semana, que também é um outro elemento importante para nós cristãos, porque o primeiro dia da semana inaugura o novo calendário. Para nós cristãos,
o dia mais importante da semana não é o último dia, o sábado, como era para os judeus. Para nós, o dia mais importante é o primeiro da semana, portanto, o domingo, porque é o dia da ressurreição. É o dia em que a vida vence a morte. É o dia em que o bem vence o mal. Então é nesse sentido e é nessa ocasião que ele aparece primeiro a Maria Madalena, como diz o Evangelho. E aí o Evangelho diz assim, ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Por isso, mais uma vez, fica evidente, todas as narrativas de aparição do ressuscitado mostra que aquele que o acolhe, aquele que o experimenta, coloca-se em movimento para testemunhar e para anunciar o ressuscitado. Com Maria Madalena não foi diferente. Tendo feito essa experiência de encontro com o ressuscitado, ela foi ao encontro dos discípulos de Jesus para anunciar que ele estava vivo. A situação dos discípulos era esta apresentada pelo Evangelho: aflição e choro. Estavam aflitos e choravam. Isso demonstra justamente que a compreensão dos discípulos era que a cruz teria sido o fim, de que a cruz era o fracasso. E o Evangelho nos mostra que a cruz, o nosso olhar deve sempre estar voltado para a cruz. Porém, a cruz não é o fim. A cruz é uma porta que aponta para o novo, para a vida nova, para a ressurreição. Então é preciso que compreendamos que Cristo ressuscitou, não permanece na morte. Os discípulos ainda estavam na aflição porque pensavam que a cruz fosse o fracasso e ainda não viam nela o sinal de vida nova, a ressurreição. Portanto, a cruz é a porta que nos abre a vida nova, a ressurreição. Então, diante disso, Jesus, como diz o Evangelho, aparece, se mostra, se manifesta de outra forma a dois desses discípulos enquanto caminhavam para o campo. Aqui é importante a gente notar também esse elemento dos discípulos que caminham para o campo, porque nos faz imaginar que, decepcionados com aquilo que acreditavam que Jesus fosse o Mestre e que viria para restaurar o reino de Israel, no entanto, havia sido morto numa cruz, agora estavam desistindo e estavam voltando atrás àquilo que faziam antes. E é justamente enquanto estão voltando para o campo que Jesus, ressuscitado, se manifesta a esses dois discípulos. E mais uma vez mostra que experimentar o ressuscitado necessariamente nos coloca em movimento para anunciar. Diz assim o Evangelho: eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Ao mesmo tempo que o Evangelho mostra essa dificuldade dos próprios discípulos de Jesus de chegarem à fé na ressurreição. Nem mesmo a estes dois foram capazes de acolher e crer no testemunho deles, assim como não creram no testemunho de Maria Madalena. Mas Jesus não desiste, por isso o Evangelho diz assim: finalmente ele se manifestou aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. Portanto, Jesus, meu irmão, minha irmã, reprova a dureza de coração e a incredulidade dos seus discípulos. E ao mesmo tempo também interpela cada um de nós, porque a incredulidade e a dureza de coração nos impede de reconhecer Cristo em nosso meio. Será que muitas vezes também não estamos com o coração endurecido? Será que muitas vezes não permanecemos incrédulos e por isso mesmo não sabemos reconhecer a presença de Deus entre nós? Era esta a realidade dos discípulos, mas que Jesus reprova e os ajuda a superar a incredulidade e a dureza de coração. E o trecho que nós escutamos se conclui dizendo assim: e disse-lhes, claro, Jesus, que diz aos seus discípulos, depois de experimentarem o ressuscitado: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. É este o mandato missionário do ressuscitado, como que dizendo aos seus discípulos que a missão não termina. Jesus concluiu a sua missão terrena, mas agora a Igreja continua a missão que é sua.
Portanto, os discípulos devem continuar no mundo aquilo que Jesus havia iniciado. Hoje este mandato é dirigido a cada um de nós. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as nações. Assumamos no coração o mandato missionário do ressuscitado a cada um de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, sempre nos alegramos porque temos esta oportunidade de diariamente acolher a palavra de Deus que nos encoraja, que nos ilumina. E hoje, de modo muito especial, o encontro com o ressuscitado, que reprova a dureza do nosso coração e a incredulidade que às vezes habita em nós. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração sincera de agradecimento por esta oportunidade que Ele nos concede. Pai Eterno, te agradecemos por mais este encontro ao redor da palavra de Teu Filho Jesus. Hoje te pedimos, com sinceridade de coração, a luz e a força do Teu Espírito Santo, para que não sejamos incrédulos e nem tenhamos um coração endurecido, incapaz de reconhecer a presença de Teu Filho Jesus, vivo em nosso meio. Ajude-nos, Pai, sobretudo, a acolher o envio missionário de Teu Filho. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as nações. Fazei de nós testemunhas do ressuscitado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.